Então, bom dia, irmãos. Bom dia. E agradecemos a Deus por estarmos aqui, e agradecemos pela noite que nos deste, pelo dia, pelo culto de ontem, tudo que foi realizado, pelos que estiveram presentes, também os que não puderam vir também. De surpresa, irmão José Vicente, irmã Odete, agradecendo por eles terem vindo, né? Muito bom. Aí o irmão Damião, o irmão Daniel, a Súzica, as crianças, né? E agradecemos a Deus pela recepção que as pessoas ontem fizeram com a minha velha, aniversário dela, né? Agora posso falar, estender mais velha, né? E tudo isso. E agora nós aqui, hoje, pedimos em favor dos hinos que vamos cantar no estudo da Tua Palavra. E acho que é Marcos, eu vou ver onde que nós paramos. Marcos 12 até o 26. Marcos 12, a partir do versículo 26. Se Deus permitir. E pedimos também em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, inclusive o Carlito ontem assistiu e está assistindo, está em casa, está enfermo, meio, está melhorando, mas está bem, né, devagar. E ele, acho que agora ele deve estar assistindo, ele assistiu ontem toda a mensagem e comentou comigo, né? E agora mesmo ele está gravando um áudio. Eu falei, depois que eu chegar em casa eu vou escrever, gravei um áudio para ele, eu vou ouvir o áudio dele, né, com calma, não, já estou aqui no tempo. E pedimos por favor os nossos filhos, também a família deles, as igrejas que reúnem também, cultuando a Deus. Então, vamos orar então. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor ao Teu nome, tudo que Tu fez para nós, sem nós ter condições, fracos, sem mérito algum, e Tu pela Tua misericórdia, Senhor, compaixão de nós, enviaste o Teu Filho para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados, e em razão disso, Senhor, nós estamos aqui em gratidão a Ti por esse motivo de cultuar o Teu santo nome, de louvá-lo, estudar um pouco da Tua palavra no Evangelho que Tu deixaste para nós, e nos ensina cada vez mais através do Teu Espírito, principalmente a mim. Também peço favor dos irmãos que estão presentes, que estão ausentes. A Macácia também está que não pôde vir também, por enfermidade, por proteção, precaução, né, do problema. E pedimos, Senhor, em favor das igrejas também que reúnem, em favor ao Teu nome, Pai. Pedimos em favor dos governantes. Pai Santo, nos dê mais ânimo para te segui-lo, que o Teu Espírito trabalhando em nós, nos liberta de tudo mal, nos ajude, Senhor, nessa caminhada espiritual. Em nome de Cristo Jesus que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Nada falta.
Vocês entram ou todos entram? 203, até a porta. Isso não sou de nós. Gosto mais.
olhar na nota, o que esse velho canta, o Brasil. Obrigado, Aí meu eu vejo amigo. aqui, né? A letra eu estava parada ali. Então, botei ele, não precisa preocupar, assim, já sei deixar na cabeça, sem dúvida. Mas isso aqui, ele tem que olhar na letra e olhar, e eu vou olhar aqui também. Não consegue mais é maior, eu sou natural, eu acho mais complicado. Quanto foi mais um, né? Já está tocando aquela hora, ele está esquecendo. 340. Qual? 340.
Tá bom? Então, vamos pegar de lá. Marcos capítulo 12, versículo 26. Pegue lá do Montônio e vem vindo. Vem assim, ó, Montônio, com Daniel, aqui. Vamos, termina, irmãos Marina. Leia Montônio, versículo 26. E acerca dos mortos, dos velhos de ressuscitar, não tem livro do Evangelho, como Deus falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bom, Daniel. Bom, Irmãos Marina ali. Não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vos errais muito. Marcos 12, 28 agora. Ora, Deus não é de mortos, mas sim, é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. 28, não é esse não. 28? Marcos capítulo 26, agora você está no 28, amor. E aproximou-se dele um dos escribas que os tinham ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondendo bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Não, Paulo. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, Daniel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aí não tá. Termina só esse outro versículo, né? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha, já é difícil, hein? Olha como que pesa esse versículo. E todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Acabou para opinar que cumpria 800 e tantos lá que tem na Bíblia, estava sobre cumprir, porque estão lutando com dois, né? Com cinco. Dois é não faz com É o que eu venho falando, tá? Fala. É 612 mandamentos. Mas tem muitos depois que eu vi, né? Tem mais. Mas eu tenho. E acerca dos mortos, que o 26, como o Antônio leu, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, que houverem de ressuscitar, não tende lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão e Isaac e o Deus de Jacó. Aí, parada domingo de manhã, 23 do 11 e 25. Como que já está, terminamos já o novembro, né? Então, até amanhã dá 30, né? Então, vemos o tempo que Jesus andava, tempo que Jesus estava na terra, assim como nós. Mas nós somos fracos. Jesus era forte, era perfeito. E Jesus, ele enfrentava uma série de desafios. Você acha que nós aguentamos muitos desafios, irmão? Não, perdemos a paciência logo. Ou fica quieto, né? E Jesus tinha resposta para tudo. De diferentes grupos religiosos. Olha, diferentes grupos religiosos. Cada um tem a sua religião e aprende naquela religião. E a religião, né, então nós sabemos que é do homem, que... Olha bem, daquela época, estamos falando daquela época, e na época de hoje também tem muito mais grupo religioso que naquela época. Então ele falou assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo passado anos após a sua morte, né? Esta declaração de Deus, eu sou o Deus, implica aqui, mostra uma relação contínua e pessoal
Deus é uma pessoa, Deus é vivo, e Ele está nos guiando. Então Ele está falando que eu sou o Deus de Abraão, nós somos descendência de Abraão, nós viemos, o nosso sangue, o nosso pai Abraão. Então esta declaração declara tudo isso, irmãos. A interpretação cristã, bíblica, porque tem muitos que não são bíblicas, a ideia é humana. Mas aqui a declaração é de Deus. Eu sou Deus. Ele é o único. Mostra aqui, irmão, revela aqui uma relação contínua. É no passado, é hoje, é amanhã, no futuro. Ele é o Deus do passado, o Deus de ontem, de hoje e do futuro, de amanhã. Então, essa interpretação cristã se concentra na natureza eterna de Deus e na continuidade da vida na sua presença. Deus, irmãos, Deus sempre é Deus, Ele é Deus presente. Então, e a natureza eterna de Deus, e quem crer nele tem a vida eterna. O nosso espírito, ele é eterno. O nosso espírito não morre, nem do salvo nem do perdido. O perdido está com o espírito morto, que quer dizer que não tem vida eterna. A vida depois da morte, ele tem vida depois da morte, mas do sofrimento. Então aqui nós vemos a continuidade da vida na sua presença, como diz Abraão, Isaac e Jacó. Não eram meras figuras históricas, só uma figura, é real. Mas esses indivíduos vivos aos olhos de Deus, o corpo deles eles morreram, como muitos morreram. Mas só que aos olhos de Deus eles estão vivos, porque eles estão vivos lá, a alma dele e o espírito dele. Então esta passagem é entendida como uma prova da ressurreição, da vida eterna para aqueles que estão em Cristo. A vida eterna. Então, esta passagem também é fundamental para afirmar a imortalidade da alma. A alma não morre. E a alma não morre, a alma sente, a alma entristece, a alma fica abatida, a alma fica triste, entristece, a alma fica cansada. Por quê? A alma, ela é viva, ela é eterna. O corpo é o corpo onde nós habitamos, onde tem a alma, o nosso espírito. Agora, a imortalidade da alma e a promessa da vida eterna para os cristãos genuínos, porque cristãos, tudo que é passar por cristão. Jesus, o Filho de Deus, e nós somos filhos adotivos. Nesse caso, Jesus é nosso irmão, o irmão mais velho, primeiro, primogênito. Jesus, como Filho de Deus, venceu através da sua morte. Ele venceu ressuscitando dentre os mortos. Assim ele venceu a morte saindo da tumba. Jesus saiu em corpo da tumba. O primeiro que ressuscitou, fez as primícias dos que dormem. Para os cristãos isso oferece conforto e segurança, fé. Para os cristãos isso aí. Nós cristãos, irmãos, nós temos aquele conforto em Cristo. Se nós sofremos as consequências do pecado neste mundo, mas só que em relação à fé, à salvação, nós estamos confortados. Nós sabemos, se eu morrer, eu vou com Cristo, eu vou com Deus.
Agora, a esperança, com fé e a esperança na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que nós temos certeza da nossa salvação. A nossa relação com Deus não termina com a morte física, mas continua para a eternidade. Aí nós não vamos sofrer mais. Aí estamos lá, está descansando, está aguardando o dia da vinda e vir buscar o corpo, seu corpo na tumba. Então está lá com Deus para sempre. Isso nos dá força para viver uma vida santa, para falar quando temos oportunidade, viver uma vida na fé, uma vida com fé e obediência, sabendo que seremos recompensados na vinda de Cristo Jesus, né? Vamos ser recompensados, porque nós vamos ter um corpo glorificado, que é um presente, uma dádiva maior do que essa. Sabemos que nós vamos encontrar com Jesus. Agora os discípulos, irmão, que privilégio que eles tiveram. Conviver os discípulos, os 12 apóstolos, eles tiveram o privilégio, conviver com Jesus como homem junto com eles. Jesus era diferente, era Deus, conhecia os pensamentos deles. Você pense bem que você está... É que os discípulos talvez não tinha... Talvez, não sei, vou arriscar falar, né? Talvez eles não pensavam como nós conhecemos. Eles estavam com você, acho que nem pensavam nisso, que Jesus conhecia o pensamento. Mas quando Jesus citou a última ceia de Judas, aí balançou com tudo. Jesus falou: um de vós aí me trair, um de vós é o diabo. Você imagina só. Ué, quem que avisou ele? Aí então deu um abalo e tudo. Já pensou se tivesse alguém assim hoje? Não tem. No Evangelho de João 11, 25 e 26, disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus, irmãos, depois que ele morreu, ele viverá. Ele vai ter vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, ele viverá. Vamos falar agora espiritual. Ele está morto, não crê. Olha que ele crê, ele viverá. Agora, ela falou agora aquele que está morto, ele viverá. Porque crê nele. O corpo dele está ali, vai apodrecer. Esse corpo aqui não herda os céus. A carne, sangue, o que vai herdar é o corpo glorificado completo, irmãos. Então, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Eu lembro desse versículo, o Modimiro citava bastante ele. Crês isto? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mas morrerá como nunca morrerá? Quantos que não estão morrendo? Esse morrerá, que é a alma, o espírito, nunca morrerá, nunca ficar separado de Deus. Ele está vivo. Viu como o Félix sempre dava? Ele está vivo. Morreu, naquele momento vai com Cristo. Está vivo. Morreu o corpo morre, mas vive. Então este versículo aqui confirma a promessa da vida eterna, através da fé em Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo, nada é fora de Cristo. Se não for fé em Cristo, ela tem a fé em outro lugar, em outra coisa. Fé na igreja. Quem tiver com a fé na igreja, está perdido. Igreja nenhuma não salva. A turma confunde prédio, templo, luxuoso, bonito, aí a igreja ali. Aí é o templo, é uma casa, aí vai ser tudo derrubado. Vai acabar tudo. Agora, Jesus Cristo, é Ele que salva. Então, a igreja dele está aqui para isso, o corpo de Cristo. Para pregar Jesus Cristo. Então, o Marcos aqui, evangelista, ele explica que a ressurreição e a vida vêm por meio de Cristo, dando uma nova esperança pela declaração de Deus para nós, os santos.
Então sempre nós devemos nos alimentar. Irmãos, às vezes você não tem aquele hábito, está enjoado de comer arroz e feijão, mas não enjoa. Você vai comer arroz e feijão, porque precisa dele para comer. O arroz, o feijão, a carne, etc. Mas o arroz e feijão deve ter o principal prato para alimentação, para fortificação. Se a pessoa não comeu arroz e feijão, então ali não tem a vitamina, o carboidrato, o ferro no corpo, né? Então aqui, o Evangelho sobre a ressurreição, sobre a fé por meio de Cristo, é o nosso alimento para nos dar mais ânimo, mais força, dando uma nova esperança. Cada dia, cada manhã é uma nova esperança. Nós estamos mais perto de Cristo. Os irmãos, cada dia que passa, nós estamos dando um passo perto da morte. Um dia pode encontrar com Cristo, antes de Ele vir neste mundo. É uma nova esperança, pela declaração de Deus que está dado para nós, cristãos. Hebreus 11:16, ele disse assim, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Isso nós todos devemos ter desejo. Por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então está preparada uma cidade. Então ele fala assim, mas agora deseja uma pátria melhor. Então nós desejamos, deve ter desejo. A cobiça nós é lá em cima, não juntar esse tesouro na terra, mas tesouro nos céus. Então este versículo aqui enfatiza o desejo dos patriarcas por uma pátria celestial, e deve ser o nosso desejo. Deve ser o desejo. A pessoa pode falar assim, eu não quero morrer. O morrer é ganho, o morrer é lucro, o viver é ganho. Você vai ganhar trabalhar mais. Eu não sei se estou invertendo a situação, acho que não. Mas viver, o morrer é ganho, eu não me lembro. É lucro. Agora, você viver, só se viver em vão, não trabalhar para Cristo, não ir na igreja, não pregar o Evangelho, esquece, nem para um cristão, mas apagado. Então ele não está importando, mas ele sabe que ele vai para os céus. Agora, viver, nós estamos aqui de passagem, cada um de nós, todos nós sabemos disso. Então Deus preparou para eles e para nós, por meio de seu Filho, a pátria celestial, que tem o hino, acho que 84, né? Não, 484, da pátria. Até o Monfé não gostava lá, que estava com pressa. Cada um tem a sua opinião, seu modo de pensar, né? Isso mostra que Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele é nosso Deus, nós somos vivos. Nós não estamos mortos espiritualmente, falando do Espírito. Deus conta conosco, eles sabem. Que prazer, meus irmãos, Jesus, Deus, quando a pessoa aceita, reconhece o sacrifício do Filho dele na cruz e aceita o Filho dele. Os anjos fazem festa nos céus quando uma alma se converte. Imagina só, os anjos fazem festa. Cada conversão nossa foi feita uma festa lá no céu. E agora nós estamos fazendo festa também. Não pense bem, irmão. Então isso mostra que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E que aqui a sua relação, a relação de Deus com os cristãos, vai além da morte física. Porque Deus tem uma relação conosco. Nós estamos aqui, né? Sempre nós conversamos com Deus, todos os dias. Quantas vezes? Não sei, uns mais ou menos. Sempre nós falamos com Deus. O cristão é diferente, irmão, do que era. Porque antes eu quando era menino, por causa do meu avô, eu rezava o Pai Nosso no meio. Já falei para os irmãos, no meio do dia ele falava, show, reza o Pai Nosso. Amanhã, quando o sol nasce,
meio-dia e à tarde. Era o costume hábito dele. Ele falava, só Pai Nosso, só Pai Nosso. Era para... Então era uma religião que aí eu pus aquilo na cabeça. Eu tinha acho que 12 anos, 13 anos, 11 anos, por aí. Eu pus aquilo. Mas a minha oração não era ouvida. Um adolescente sem experiência de vida, não conhecia Jesus Cristo como que Ele é, nunca foi apresentado Jesus Cristo naquela época como que Ele é. Marcos também, ao falar sobre o destino final dos cristãos, que vão estar na presença de Deus. O destino final nosso é a presença de Deus. Não era a presença do inimigo. Em uma cidade celestial onde vai ter uma viver eternamente com Jesus. O versículo 27. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Quantos que erram muito, irmãos? Então Marcos aqui ele debate com ele sobre o ensinamento de Jesus em Jerusalém. Ele destaca que ele mostra que Jesus debatia nos seus dias finais antes da crucificação. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Por isso não é, vós errais. A resposta de Jesus para eles era esta. A pergunta do seu sobre a ressurreição e o casamento busca a negar a ideia da ressurreição dos mortos. Irmãos, ou cristãos devem casar com Cristo, fazer aquele casamento na união com Cristo. Casar com Cristo, deixar Ele ser o nosso dono. Aí nós acreditamos que nós vamos ressuscitar com Ele e vai estar com Ele para sempre. Então aqui a afirmação de Jesus é que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos. Quer dizer, dos salvos. Deus dos salvos. Para os cristãos, este versículo aqui significa que a morte não é o fim. Então nós devemos saber, morreu, a morte nunca é o fim. Não existe aquela palavra falar dia de todos os santos, dia de finado. Finado quer dizer findou. Finado pode ser interpretado aqui, mas não é o dia de finado, não é o fim ainda. Não é o fim. O fim vai ser o julgamento final. Aí uns vai lá no grande trono branco, do lado direito de Jesus, vai morar com Ele eternamente. Novos céus e a nova terra. E os do lado esquerdo, que vai ter muito mais, calculamos assim, mesmo pelo menos eu, né? Que Jesus disse aí em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que tem a porta estreita e a porta lá, o caminho espaçoso. E quantos não estão no caminho espaçoso? Então não é o fim para ir com Deus, mas uma transição para viver na presença mais plena com Deus. Aí o cristão vai ter uma transição. Quando morre, aí ele vai viver mais perto de Deus eternamente. Então, eles, embora eles não estão falecidos, evidencia que o relacionamento deles com Deus permanece vivo e contínuo, porque embora ele estava morto, todos que serviram a Jesus estão mortos, já faleceu, mas o relacionamento deles com Deus permanece vivo. A alma e o espírito estão lá. E nós não fazemos a mesma ideia, que sabe quem já está lá. Nós não fazemos a mínima ideia com ela. A incredulidade na ressurreição era uma negação própria da natureza de Deus e do seu poder. Eles negavam isso.
da ressurreição. Para os cristãos, este versículo serve como um reforço a mais, na esperança que temos da vida eterna. Nós já temos a vida eterna, mas sempre temos que estar reforçando mais. Se a gente não, para reforçar, tem que estar alimentando. Aí você reforça. Vai perdendo a força, alimento espiritual, reforça. Está perdendo a força, perdendo o ânimo, ficando um pouco triste, um pouco abatido, um alimento espiritual, reforça. Então, aí isto é. Então, e através de Cristo, e da importância de não restringir nossa compreensão, irmão, de Deus pelas limitações humanas. Nós estamos tudo limitados, mas por nós sermos limitados, não deve deixar que isso nos atrapalhe, nos desanima. Eu não conheço o que eu queria conhecer e fica sofrendo por causa disso. Aí no João 11, 25, 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo, eu li aquela hora. Este versículo reforça a ideia de que a crença em Jesus Cristo garante a vida eterna após a morte. Em Romanos 8, 38 e 39, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, tudo nem, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Note bem a firmeza da salvação aqui, que não pega tudo que ele fala. Nada nos separa do amor de Cristo. Nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem o que está por vir. Nem o que está por vir, não precisa ter. Pecou. Que diferença faz? Não. O prejuízo nosso é aqui. A altura, a profundidade, é 29, alguma outra criatura não poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Que está em Cristo Jesus. Esta passagem enfatiza a natureza da salvação eterna, pelo amor de Deus aos seus filhos. Agora, o principal dos mandamentos, o 28. E aproximando-se um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? É um ponto, irmãos, crucial, um ponto crítico, vamos dizer assim, dentro de um capítulo repleto de confronto entre Jesus e os religiosos da época e as autoridades religiosas da época. A questão sobre o qual é o primeiro de todos os mandamentos abre um caminho para uma das declarações mais importantes sobre a essência da lei e do amor a Deus. Jesus está ensinando no templo e as autoridades religiosas, estava tudo presente. Você imagina só Jesus lá ensinando e tinha grupo de todas as espécies, de toda a religião. Jesus estava sentindo, vendo a autoridade dele, sentindo a autoridade dele sendo ameaçada. Ele estava vendo que ele estava perdendo a autoridade dele, porque Jesus estava acima, pelo que Jesus falava. Então aqui, irmãos, eles tentavam desacreditá-lo, o povo desacreditar de Jesus com as perguntas caprichosas, caprichavam nas perguntas. Então, em meio a essa a atmosfera de hostilidade, a pergunta dos escribas se destaca. Os escribas eram estudiosos da lei.
não eram ignorantes, e eram responsáveis por interpretá-las e ensiná-las corretamente. Ao fazer isso, Jesus não apenas identifica os 2 maiores mandamentos, mas também a conecta de modo essencial. Primeiro, o amor a Deus e o amor ao próximo. É o maior dos mandamentos. Quem ama a Deus e ama ao próximo. Aí, também não são vistos como mandamentos separados, são juntos. É ligado, amar a Deus e amar o próximo. Quem é o próximo? Quem está o próximo de ti mesmo. Quem é o próximo? É o que está necessitado. Você tem que amar aos inimigos. Então, irmãos, mas com 2 faces da mesma moeda. Então, aqui, agora, o amor genuíno a Deus, irmão, se manifesta no amor ao próximo. Quer saber se uma pessoa ama a Deus? Vê como é que ele trata as pessoas, o seu próximo, sua família, os seus filhos. Agora, o inimigo também. E o amor ao próximo é uma expressão do amor a Deus. Do ponto de vista bíblico, o amor a Deus é direcionado ao Pai, ao Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A Trindade, os 3. Uma só pessoa. Esse amor é a base de toda a nossa fé. Que mais? E a ação, não é só a fé, tem que ter ação. Do contrário, não é amor, fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é o amor. A aplicação para os cristãos é clara. A fé cristã não se resume a seguir regras. Irmãos, a fé não é regra, a regra já não é fé, é medo. Quando tem uma regra, uma lei para ser seguida, então intimida as pessoas, impressiona as pessoas. É uma coisa que exige. A fé é espontânea, a fé é voluntária para servir ao Senhor, não é regras. Então, ou também, irmãos, seguir também rituais, mas há um relacionamento com Deus e com os outros. Primeiro, ter um bom relacionamento com Deus e com as pessoas também. Este amor deve ser demonstrado em todas as áreas de nossas vidas, em todas as coisas da nossa vida, no trabalho, no modo de agir, no modo de falar, em todas as áreas, em todas as partes das nossas vidas. Desde uma forma como estamos nas nossas famílias e amigos também, até a forma como nos relacionamos com estranhos também, até mesmo com os nossos inimigos estranhos. Deve mostrar um amor prudente, que a gente não pode ser imprudente, amar e pronto, não, os inimigos, os estranhos, né? A Bíblia em seu conjunto nos adverte contra a hipocrisia e a religião vazia, ou uma fé vazia, uma fé morta. Isto nos chama atenção para nós nos examinarmos para um relacionamento genuíno e transformador com Deus, que se manifesta num amor e serviço ao próximo. Então, servir ao próximo. Em Deuteronômio, capítulo 6, 4, 5, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, exorta a amar. Mas o cristão, quando aceita Jesus, mas faz isso automaticamente. Ele não ama a Deus como assim, uma obrigação. Ama uma coisa natural.
coisa natural que vem fruto do Espírito Santo. Este versículo citado por Jesus é uma declaração de fé central do cristianismo verdadeiro. Ele enfatiza o amor de Deus em nós, o amor de Deus primeiro para nós, e que nós devemos amá-lo também com todo o nosso ser. Compreender o contexto nos ajuda a entender a importância da resposta de Jesus e a sua conexão com as almas perdidas. Jesus está sempre conectado, ele está preocupado com as almas perdidas, mas através de nós, pelo Espírito, trabalha para nós levar o nome dele, o amor dele às almas perdidas. Amém? 9h58, até a próxima, se Deus quiser. À noite, que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor, que possamos procurar viver uma vida santa que agrada a Deus. Que hino que vamos cantar agora para encerrar? Oi? 484. Então vamos. Quer ressuscitar uma poesia? Está à vontade. 484. Já pode ver. Eu vou tocar ela bem baixinho para trabalhar. Grande Salvador. Do Monte das Oliveiras, Jesus estava descansando. Os escribas e fariseus nesta hora foram chegando. Apresentou a Jesus um problema muito sério. Aqui está uma mulher apanhada em adultério. E como insistiam, respondeu o mestre amado. Diziam isso a Jesus, armando alguma cilada. A lei de Moisés nos diz que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Tentando a ele dizia. Porém, Jesus, abaixando, com o dedo na terra escrevia. E como insistiam, respondeu o mestre amado: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ficaram envergonhados quando as palavras ouviram. Dos mais velhos aos mais moços, daquele lugar saíram. Jesus ergueu os olhos, só a mulher avistou. Aonde estão os acusadores? E ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, sentindo uma grande paz. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Yeah.
Depois do irmão Paulo orar, vou dar um tempinho e vou transmitir o recado para a igreja. Ora, irmão Paulo. Senhor, nosso Deus e Pai poderoso, né? Aqui como igreja, vamos agradecer por essa hora, por sua casa, por estarmos aqui, por sustentar nossa vida, nossa memória, nossa família, que possa nos trazer de noite, abençoar para cá, Senhor, que você possa fazer uma recuperação boa e agradecemos pela palavra exposta, pela informação de Jesus Cristo, e por tudo que tem feito por nós. Por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.